Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma palestra aqui no CEAP de Ouro Fino. Quero começar desde já, pessoal, pedindo um favor para vocês. Comenta aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou aqui fazendo alguns testes. Boa noite, Gisele, tudo bom? Seja bem-vinda. Cristiane do Paraná, seja bem-vinda. Escreve para mim, pessoal, como é que está o áudio, que eu estou aqui testando um microfonezinho, vou mostrar para vocês, ó. E às vezes, um, dois, três, testando, não sei se está muito bom. Dercy também, boa noite, Dercy de Matão, São Paulo. A Raquel Cirilo, boa noite para você, Raquel. Cristiane diz que está perfeito. Ótimo, Cristiane, obrigado pelo feedback. A Raquel também fala que está tudo bem. Gisele dizendo que está tudo bem, ótimo. A Lena do Rio de Janeiro, boa noite, amigo. Boa noite, Lena. Tudo bom? Seja bem-vinda. Aliás, já vou adiantar para vocês, quem é do Rio de Janeiro, em dezembro vou estar aí já, os 3 primeiros sábados, dia 5 eu vou estar em Copacabana, no outro sábado eu vou estar na Taquara, e no terceiro sábado eu vou estar em Jacarepaguá, já com palestras, seminários agendados, depois eu vou divulgar direitinho, vou estar no Rio de Janeiro e convido a todos desde já para estarem comigo, em direto, ao vivo, participando, tá bom? Mês de dezembro. Depois eu lanço direitinho as datas para vocês, tá bom? Vamos lá, quem mais que está aqui conosco? A Marcela Machado, boa noite. Está bem nítido, obrigado, Marcela, pelo feedback também. A Cristina, nossa amiga lá de São Paulo, boa noite, que bom que você está aqui conosco, Cristina. A Dercy Barros também, diz que está tudo bem. Quem mais? A Ezer nos diz boa noite, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Que legal esse. Que bom te ver aqui. Que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. A Daleia Bueno Brandão também está conosco. E o Marcos, de Ouro Fino, Minas Gerais, está aqui conosco, do CEAP. Ainda faltam alguns minutinhos, pessoal. Que bom que vocês estão aí já comigo. Já tem bastante gente online. Eu entro sempre uns minutinhos antes. Para quê? Para o contador, o Facebook e o Instagram não, desculpa, e o YouTube lançarem aqui o convite, porque às vezes demora. E quero já adiantar para vocês: qualquer palestra espírita, compartilha, dá like, comenta, porque é assim que a inteligência artificial dessas plataformas, dessas mídias digitais, consegue alcançar maiores públicos, porque eu percebo isso, estou notando bastante, tá, nos meus vídeos, que quando o pessoal compartilha, às vezes tem centenas de visualizações, e é através desse compartilhar. Então, não só o conteúdo do Nelson, mas qualquer vídeo que você goste, que faça sentido para você, manda para um amigo, para uma amiga, para um parente, dá lá o coraçãozinho, compartilha, tá? Mesmo que não seja ao vivo, depois isso entra lá na inteligência artificial e consegue multiplicar ainda mais esses conteúdos, conteúdos importantíssimos. Quem mais que está aqui conosco? A Leninha, de Aracaju. Seja bem-vinda, Leninha. Tudo bom? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. O tema de hoje, alegria e tristeza. Olha lá, o pessoal gostou bastante da arte. Vou até botar para vocês aqui de novo, ó. Olha aí a arte, olha. Alegria e tristeza. Um pouco do que a gente vai falar da vivência, da caminhada de todos nós. Falar de alegria, falar de tristeza vai estar falando da gente. Invariavelmente, todos nós temos momentos na nossa vida de alegrias, mas também momentos de tristeza. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai ficar aqui contando história bonita e nem história triste, contando, chutando cachorro morto, ou contando história da Disneylândia, coisas bonitas, mas principalmente nós entendermos o porquê será. Será que a gente precisa ou necessita vivenciar esses dois lados? Será que não dá só para ser alegrias na vida? Será que é necessário tristeza também?
como que o olhar espiritual, não só o olhar material, pode nos auxiliar nesse entendimento mais profundo, saindo talvez de uma questão mais imediata, tá? Numa leitura mais bate pronto, terra a terra, momentânea. É um pouco disso que a gente vai falar. Já já a gente está começando. Tomara que vocês gostem, tá? É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, refletindo, pensando, compartilhando tudo aquilo que a gente estuda e busca como conhecimento que a doutrina espírita nos traz, sempre pautados e baseados na doutrina do Cristo, tá ok? Tomara que vocês gostem aqui do pensamento, do raciocínio. E no final vou deixar para interação, perguntas, respostas, que é sempre muito bom escutar vocês, poder responder uma possível pergunta que surja, tá bom? Vamos lá, então. Já falta um minutinho só. Quem mais que chegou aqui conosco? Sidney Santos. Boa noite, irmão. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo também para a nossa palestra de hoje à noite. 8 horas, está aqui agora, 8 horas, horário do Brasil, e meia-noite, aqui para quem está em Portugal, para quem está na Europa, ou para quem está em qualquer lugar do mundo. Sejam todos bem-vindos para a nossa palestra da noite de hoje, do CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. Quero desde já agradecer os nossos parceiros que estão retransmitindo online, em simultâneo, o canal Renovando Consciências, a TV Secal, a TV7, a Web Rádio Fraternidade e a Web Rádio Portal da Luz também, tá bom? Bom estar com vocês aqui. A Pinho, Nininha Pinho nos diz: boa noite, Nelson. Eu gostaria de te agradecer pela palestra de domingo passado. Para mim foi incrível, muito boa. Falava do autismo. Que bom, Nininha, que bom que você gostou. Fico feliz. Aliás, convido a todos. Todas essas palestras, pessoal, tá lá no meu YouTube, tá? É o nt.nelson.tavares, nt.nelson.tavares. Tem muito conteúdo, bastante assunto para vocês lá. A Andréa Costa nos dá boa noite e a Elizabeth Ferreira Tavares nos dá boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos começar então? Feitas as apresentações, vamos fazer a oração para desacelerar um pouco da correria do domingo, da semana, e se concentrar aqui nesse instante, para que possamos assim abrir os nossos corações, a nossa percepção, aprender todos nós estamos aqui para aprender um pouco mais. Então convido a todos a fecharem os olhos, quem tiver vontade. E agradecemos assim inicialmente a Deus Pai, ao Deus de amor que o Cristo nos apresenta. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu amor, por nos mostrar o caminho da felicidade, por estar sempre ao nosso lado, por estar de braços abertos, nos esperando, nos aguardando, a caminhar ao Teu lado. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais, que harmonizam esse ambiente e que possamos, assim, buscando a palavra do Cristo, aprender um pouco mais com Ele que nos ensina. E dessa forma, pedimos autorização para dar o início de mais uma palestra na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Só mais um que chegou aqui conosco, o André Luiz, nos diz boa noite a todos de São Paulo, capital. Boa noite, André. Seja bem-vindo, você também. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vou repetir o que eu falei lá no início para quem chegou agora, tá? A ideia aqui é despertar consciências. A ideia aqui é tentar enxergar algo que a gente ainda não consegue enxergar. Provavelmente está lá há muito tempo, mas a gente não consegue perceber. Esse é o despertar de consciências que amplia nossa capacidade de percepção num todo, principalmente trazendo o ponto de vista espiritual para o tema de hoje, que é essa história de alegria e tristezas, que vai além do que nós percebemos de imediato. Claro que às vezes, e seria muito bom, fiz até esse questionamento,
Nelson, será que dá para ter uma vida só com alegrias? Talvez como na Disneylândia, sem nenhuma tristeza, o mundo encantado, o mundo mágico de Oz, aquela história bonita, alegórica, fantasiosa. Seria bom. Uma vida sem tristezas. Será que dá para evitar, Nelson, as tristezas da vida, os dissabores? Ou não? A busca aqui do amadurecimento, principalmente, é entender o porquê ou para que vivemos essa dualidade, esses opostos, esse contraponto. Porque olha só, vamos entender uma coisa: só através desse contraponto é que nós entendemos as duas polaridades. É a partir de vivenciar a tristeza e a alegria que a gente tem base comparativa, quando a gente conhece os dois lados. Isso para qualquer coisa na vida, para qualquer coisa na vida. Nós só sabemos o que é salgado porque conhecemos o doce. Nós só sabemos o que é doce porque conhecemos o que é salgado. Parece besteira o que a gente está falando. Por quê? Porque são aprendizados que nós já realizamos de algum tempo, de alguma forma. E já está no automatismo. Mas há outras questões, como, por exemplo, a alegria e a tristeza, às vezes a gente ainda não sabe dar muito valor ou não compreende muito bem essa dinâmica. Vou explicar para vocês como é que vem, como é que surge essa má impressão ainda, que acredito eu, fazer parte do nosso conhecimento. Ainda não conhecemos muito bem. Sabe quando a gente não conhece? Olha só. Quando temos aquela frase que muitos de nós, em algum momento, tivemos essa sensação no passado que é assim: "Ah, Nelson, eu só dei valor mesmo depois que eu perdi". Ou então: "Eu era feliz e não sabia". Alguém se identifica com essas frases? Não. Olha só, se eu era feliz e não sabia, provavelmente eu estava vivendo um momento de alegria e não estava conseguindo enxergar que aquilo era uma alegria. Se eu só dou valor quando eu perco, porque talvez eu precisei perder para enxergar aquilo que eu não enxergava antes. Talvez através da tristeza que me fez perceber a alegria que eu não conseguia visualizar. Chico Xavier, tem uma frase do Chico Xavier que é bem legal e para a gente pensar bastante. Quando alguém reclamava de lavar a louça, eu não sei se é do Chico, tá? Agora eu posso estar fazendo confusão, mas vale a lição. Quando alguém estava reclamando de lavar a louça, e Chico disse o seguinte: agradeça que você tem comida no prato. Ponto. Ponto final. Então é importante essa reflexão, por quê? Porque a gente esquece. Esquece. Fácil, fácil, fácil. O queixume, a reclamação, a má disposição, ou a sobrevalorização de momentos ruins, ou momentos tristes, que muitas vezes não existem, mas nós carimbamos ali, e muitas vezes inflamos esses tais momentos que são de sabores da vida. É claro, claro que existem. Não vamos entrar aqui numa de inventar que alguém gosta de viver em tristeza. Se gosta de viver em tristeza, tem um ganho secundário, mas aí é uma outra história, ok? Pode ser uma fuga psicológica, um outro direcionamento, que eu não vou entrar por aí. Mas o importante é a gente entender que alegria é bom e tristeza é ruim. Isso é uma sensação clássica que todo mundo sabe. Agora, o que que nós temos ou devemos aprender com essa vivência individual de cada um nas duas esferas, vivenciando os momentos de alegria em nossas vidas e os momentos de tristeza. Porque olha só, pessoal, a encarnação é aprendizado, como? Através desses dois polos também. Há muito aprendizado para realizar, mas se todos nós vivenciamos alegria e tristeza,
É um desafio. É um desafio principalmente no momento da tristeza, porque na alegria é fácil. Momentos como esse aqui, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É fácil, fácil, é ótimo. É um gozo, é um prazer estar aqui, falando de doutrina espírita, reunido com vocês, falando de Jesus. Isso é muito bom, mas e na hora do vamos ver? Que o bicho pega. Tem alguma coisa que desagrada na nossa vida, um momento mais triste, uma perda, algo que dói e balança demais, algo que a gente não gosta, algo que vai além daquilo que nós esperávamos. Como é que nós reagimos frente a essas questões que a vida nos apresenta? Olha só, o desafio só existe para ser superado, porque é através da superação desse desafio é que a gente evolui. Porque senão, pessoal, a maioria das vezes, sem desafio, a gente não vai lá, não chega lá, não se predispõe voluntariamente a caminhar, às vezes, as caminhadas que só vêm através de desafios. Isso tudo, vou aqui abrir um grande parênteses, porque eu estou falando aqui muito genericamente. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua alegria e a sua tristeza. A gente vai falar sobre felicidade, vamos falar sobre infelicidade também, que misturamos muito sobre alegria e tristeza, mas não é por aí, já vou adiantando, tá bom? Mas o importante é, eu dou aqui conceitos para cada um de nós refletirmos na nossa vivência pessoal, no nosso íntimo. Para isso que serve o conhecimento, não é para dar lição, aula para ninguém, não. Esse conhecimento para aqui, para trazer para o nosso eu, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos momentos bons e ruins, para as nossas alegrias e tristezas. E claro, a gente vai falar agora sobre felicidade e infelicidade, porque ainda temos, atenção, ainda temos um conceito muito pobre ou muito raso vinculando alegria com felicidade, tristeza com infelicidade. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Porque se tem um pensamento coletivo, de alguma forma, que só se é feliz quando se tem alegrias. E aí pausa. Pausa para o raciocínio, pausa para a reflexão. Isso é automaticamente uma condenação para a infelicidade. Por quê? Porque se todos nós vivemos alegrias e tristezas, a partir do momento que eu não estou vivenciando uma alegria, eu estou triste ou vivenciando uma tristeza, então eu sou infeliz, é aquele círculo que nunca fecha. As crenças de que muitos de nós temos, eu sou infeliz porque eu tenho muitas tristezas na minha vida. Quanta gente se considera infeliz a partir desse ponto de vista? Porque a gente não entende muito bem essa história ainda. É confuso. Mas vamos diferenciar, tá? Vamos diferenciar cada ponto. Vamos entender que não necessariamente através da vivência num polo ou no outro, somos infelizes ou felizes. Claro que está relacionado. Não sei se está ficando confuso, tá? Estou tentando explicar porque são conceitos novos, difíceis de entender. Sabe quem é que traz? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz esse conceito que é ainda difícil. Qual é o conceito que ela nos traz? A felicidade se apresenta no conjunto alegria e tristeza. Vou repetir de novo. A felicidade se apresenta no conjunto. Conjunto é os dois. Temos que vivenciar os dois para entender o que é felicidade, construir esse aspecto íntimo aqui dentro de felicidade, essa realização, atributo da alma. O que acontece é que, como a gente não entende muito bem, projetamos através dos momentos mais alegres, as alegrias, uma vinculação com uma felicidade, muitas vezes que não é real.
Vou dar um exemplo para vocês, sem crítica, tá, pessoal? Falando um pouco de nós agora, vê se alguém se reconhece aqui. Facebook e Instagram. O que é o Facebook e o Instagram, se não o retrato da alegria? De alguma forma, projeção de uma felicidade. Por quê? Porque é nesses momentos que a gente coloca lá a festa, o sorriso, a viagem, os momentos alegres com os amigos. Não é só para mostrar para o outro não, tá? Para a sociedade, para ostentar, não é só para isso não. Às vezes é para mostrar para nós próprios, dizendo aqui para mim: "Olha, ô Nelson, tá vendo aí, ó, você é uma pessoa que tem alegrias, você é uma pessoa feliz". Mas isso é muito raso, tá, pessoal? Não estou falando que não tem que fazer isso, pode continuar postando o que quiser na internet. Estou querendo fazer uma análise aqui para a gente entender e diferenciar, e nos entender no nosso movimento, principalmente. Entender como nós enxergamos alegria e felicidade, ou tristeza e infelicidade. A busca, exatamente como o Joana traz, o despertar de consciência. Ir mais a fundo, aprofundar um pouquinho mais. A alegria vem e vai. A tristeza vem e vai também. Mas isso não vai definir se nós somos felizes ou não. Isso, de alguma forma, faz parte do jogo. E só isso. Quando eu falo jogo, é jogo encarnação. Jogo, de alguma forma, que temos que vivenciar para ganhar. Não que alguém vai perder, mas crescer, aprender. Esse é o principal sentido. Entender que felicidade é a conquista da alma. Porque enquanto a gente não aprender e amadurecer, vivenciando essa dualidade da alegria e da tristeza, nós ficamos, sabe como? Vê se alguém se reconhece aí. Ficamos como uma criança que, quando a alegria vai embora, a gente cruza o braço assim, ó, fica malvado, fica bravo e fala: olha, não quero mais essa brincadeira, não. Eu gosto da brincadeira quando tem alegria. Sabe quando é dono da bola, joga futebol, quando ele está no time, participando? Agora, quando botam ele de fora, ele não quer mais essa brincadeira, não. E aí, muitas vezes, a gente não quer mais essa brincadeira. Quando eu falo brincadeira, eu não quero mais viver, porque viver em tristeza, eu gosto daquela parte boa da alegria. Sabe como muitos de nós, vamos lá, mais uma vez, só para reconhecer, tá, pessoal? Sem julgar, sem nada, mas como muitos de nós vivemos, lá atrás, lá no passado. Por quê? Porque lá no passado teve momentos muito bons, muito alegres. Só que agora, no presente, já não está mais legal, já não tem mais tanta alegria como lá atrás. Aí o que que a gente faz automaticamente? Não vive o hoje e vive conectado com aquele passado lá atrás, não permitindo experienciar e vivenciar o que tem para vivenciar hoje, só na lembrança. Quantos de nós vivemos naquela lembrança da época dourada, do tempo que era bom e hoje não é mais? Se negando de alguma forma a vivenciar as questões do dia a dia, conectado àquele momento bom. Não estou falando para ninguém lembrar de passado, mas atenção, o quanto nós vivemos no passado, quanto nós vivemos no futuro e quanto nós vivemos no presente. Faça esses questionamentos e dou um tempo para pensar, porque é a identificação de cada um. Atenção a si próprio, atenção a você, atenção à tua caminhada. Como transformar a sua vida mais feliz? É disso que a gente está falando. O que é felicidade? Pergunta de milhão, né? Difícil responder, mas eu vou tentar aqui, aliás, eu sempre tento, enxugar o máximo possível. Enxugar de que forma? 2 tipos de felicidade. Claro que existem mais, mas vou focar em 2 só. Os tipos de felicidade normalmente são aqueles que o mundo te diz como ser feliz. O mundo te vende, está no aspecto material, grande parte, e tem a felicidade que você sente. Aí é contigo, com mais ninguém. É só para você. 2 tipos. O do mundo
E para você? O que acontece a maior parte das vezes, como nós não damos atenção para o nosso eu, para o nosso íntimo, vivemos a suposta felicidade de um mundo, que quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando eu alcançar aquele meu objetivo, eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. E às vezes a gente passa uma vida inteira buscando, 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 e não chega nunca. Não chega nunca, até porque não conhece aqui o que que é felicidade para nós, e às vezes é muito mais simples do que qualquer atributo material que o mundo possa oferecer. Vou dar um exemplo agora muito atual, tá, que saiu aí no Brasil essa semana, não sei quem viu ou não, mas é um exemplo clássico, infelizmente, que foi do cantor sertanejo, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Depois bota no Google aí quem não sabe, ele é um cantor sertanejo famoso, que interrompeu 3 meses de show, 90 dias, porque está em depressão. Tá em depressão, então ele cancelou 3 meses de show. E aí, pronto, tem aquela tristeza que é o pensamento coletivo, né, que as pessoas já pensam logo assim: "Mas como assim? Ele tem tudo, calma, tem tudo o que o mundo diz que é felicidade". E porque nós acreditamos, questionamos: "Poxa, mas o cara tem dinheiro, tem fama, tem família, tem beleza, tem status. Que mais precisa para ser feliz? Ele já chegou lá no topo?" E a resposta está exatamente aí. Quantos de nós conseguimos chegar a esse topo acreditando que quando chegar lá sim eu vou ser feliz de verdade, e chega lá, cadê? Cadê? Cadê essa tal de felicidade que me prometeram, que o mundo falou que eu ia ser muito feliz quando eu tivesse tudo isso? Quantos de nós corremos atrás desse pote dourado da felicidade que o mundo vende, lá no final do arco-íris? No dia que eu tiver, a felicidade está aqui dentro, independente desses atributos materiais ou não, que vão facilitar, claro. Quantas alegrias que o mundo pode proporcionar, ou quantas felicidades, mas não necessariamente são felicidades. Por quê? Porque cada um vive um processo íntimo que não está na matéria, não está no externo, mas está aqui dentro de nós. Independente do que isso que o mundo vende nos diz, nós ainda, escreve aí, tá? Vê se alguém se reconhece. Nós ainda depositamos felicidade em objetos e pessoas. Pessoal, isso acaba, tá? Isso acaba. Entendendo que isso acaba, nós vamos andar sempre em círculos. O atributo à conquista da alma, a felicidade, é duradoura, há de eterno. É disso que a gente vai estar falando aqui. A gente está falando de espiritismo, está falando de valores, de conquistas do espírito. Vivenciando a experiência hoje na carne, na matéria, não estamos diminuindo ela, atenção. É uma integração. Mas é através dela que temos a oportunidade de vivenciar e enxergar questões além. Reflexões como essa aqui, é para nós sairmos um pouco desse quadrado e ampliar um pouco a consciência. Entender que alegrias e tristezas fazem parte da nossa caminhada, mas principalmente que felicidade é atributo, é conquista da alma, não é da matéria, não é dessa personalidade desse hoje. Alegria é uma mensagem imediata de um ser saudável que vivencia em plenitude, ou que busca pelo menos. Buscamos. Quando vivenciamos a alegria, é de alguma forma quando estamos bem, independente do exterior, porque é um aspecto aqui interno. Interno. Quantas vezes nós fugimos de um lugar para o outro acreditando que não, lá eu vou ser feliz, ou aqui eu estou triste quando eu chegar lá, e chega lá ainda continua igual, porque
porque está aqui dentro, pessoal, não está fora. Atenção às pequenas alegrias, tá, que a gente esquece demais. Vamos mudar o tópico aqui para continuar nessa alegria e tristeza. Atenção às pequenas alegrias da vida. Questiona para você, faz uma leitura, faz um scanner, puxa aí, desde a tua infância até agora, o que que é alegria para você? Relembra, relembra os momentos de alegria lá atrás do passado e replica eles no hoje. Aqueles que você esqueceu de alguma forma, traz de volta, traz as pequenas doses de alegrias diárias para a tua vida, por mais bobas e insignificantes que possam parecer, mas é aquele desenho animado lá atrás que você via, que hoje tem no YouTube, você pode ver de novo, e ter um sorriso no rosto. Isso é técnica terapêutica, tá? Que eu estou compartilhando com vocês. É quando, é quando eu, pronto, vou compartilhar aqui. É quando para um paciente, não sei se você está conosco agora, ó, aqui online, é quando para um paciente eu fiz esse desafio, e ele buscou, comprou um Lego para montar, que lembrou na infância dele. Passado alguns meses, eu perguntei: "E aí?". Ele veio me mostrar o Lego pronto. Falei: "Como é que foi?". Ele falou: "Foi ótimo, Nelson. Que coisa boa, que alegria que eu trouxe para minha vida, para o meu dia a dia". E aquela significância, o peso que tinha o Lego para ele, que levou ele para o passado, mas está para trazer esse passado para o presente e depositar pequenas atitudes, pequenos movimentos de alegria na nossa vida. Entendo que a alegria para você é uma caminhada, é o contato com a natureza, é a conversa com um amigo, é um programa de televisão, é um brinquedo, é um jogo, é uma leitura. É muito pessoal, é muito individual. Vamos entender a tristeza. Vamos lá, vamos para a tristeza. Hoje eu já vi que a gente vai falar bastante. Já era para acabar em 5 minutos, mas tem muita coisa para falar. Tristeza. Eu gosto desse conceito que eu vou compartilhar com vocês. Tristeza é a ausência momentânea da alegria. Vou repetir. Tristeza é a ausência momentânea da alegria e não vice-versa. Aí vem a grande questão. Você foge da tristeza ou aceita ela e busca entender ela? Porque essa tristeza que está aí contigo, não adianta fugir, porque ela faz parte de você. E se ela faz parte de você, tem aprendizado a ser realizado aí, mais cedo ou mais tarde. Por isso não adianta fugir, entenda ela. Senta com ela na cadeira e conversa. Ô tristeza, o que que você tem para falar para mim? O que que eu tenho que aprender contigo? Porque atenção a isso, tá, pessoal? Atenção, de novo, genericamente, mas atenção às tristezas. Olha só, talvez, talvez, nesse processo, muitas vezes, de nós que fugimos dessa tristeza, se o aprendizado estiver através da vivência nessa fase, nesse momento da tristeza, e a gente não aprender nada, só fugir dela, como se fosse o livramento, talvez ela volte novamente. Para quê? Para nós aprendermos. Se estiver confuso, depois me pergunta, tá, pessoal? Eu estou tentando dar tópicos aqui, às vezes pode ficar confuso, porque é um pouco diferente. Eu só não posso ler agora, tem muita gente comentando, estou aqui acompanhando um comentário, só para não cortar o raciocínio. Mas se ficou alguma dúvida, me pergunta no final, tá? Muitas vezes, só para fechar, muitas vezes a vivência da tristeza que nos leva a um aprendizado. E se fugir disso, ela vai se voltar de novo, para a gente aprender e viver. Por isso que é importante nós entendermos o sentido da tristeza além do vitimismo, ok? É normal também o que eu vou dizer para vocês. Se não é alguém que está escutando, vocês já ouviram falar. Sem julgar, por favor. Sempre tentando abraçar e compreender o momento individual de cada um. Abre aspas. Nelson, a minha vida sempre foi uma tristeza, porque é meu karma, porque eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar. Pausa. Será? Será mesmo? Ou será que nós entendemos aí num Deus de punição?
que está me punindo? Será isso? Que eu tenho que viver em tristeza hoje para pagar alguma coisa? Ou será uma oportunidade de aprendizado que eu não estou entendendo? E como eu estou achando que eu estou sendo punido, eu não estou aprendendo nada, eu estou só com a cabeça encostada na parede num canto abaixado. Importante. Importante refletir sobre isso. Entender se é punição para pagar os pecados, aquela história que carregamos ainda. Muitos de nós carregamos ainda essa interpretação muito forte e muito confusa. Mas olha só, para mim, ok? Só para o Nelson, não precisa concordar comigo. Mas para mim isso não é Deus de amor. Deus de amor. Isso não é Deus de amor. Deus de punição não é Deus de amor. Não foi o Deus que Jesus nos apresenta. Sempre é o aprendizado. Muitas vezes a expiação é só aprendizado, não tem nada a ver com punição, com castigo. Mas o que eu posso dizer para você que vive em tristeza, ou viveu uma vida inteira em tristeza, eu não conheço você, mas eu tenho certeza absoluta que você tem todas as ferramentas em mãos para transformar esse cenário, independente do teu passado espiritual, independente da tua encarnação passada. Ah, Nelson, porque eu fui muito ruim e hoje estou pagando. Todo mundo aqui foi ruim, pessoal. Desculpa falar as claras aqui, preto no branco. Se a gente fosse flor que se cheira, a gente não estava mais aqui, ó. Já tinha metido o pé há muito tempo. Simples assim, ok? Aquelas histórias que a gente vê em filme, acha as barbáries, provavelmente era o Nelson aqui, era você aí. E aí? E aí que temos uma nova oportunidade. E aí que temos o véu de esquecimento. E aí que temos ferramentas para transformar essa vida. Essa é a melhor encarnação tua, essa é a melhor encarnação minha. Tira por aí para você entender como é que foi as passadas. Não precisa vislumbrar as passadas, mas dá uma ideia por aí. Perceba o teu estado hoje e como dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Temos ferramentas para isso. Agora, não vai cair do céu, tem que ter esforço. Tem que ter esforço para caminhar ao nosso favor, investimento na nossa felicidade, no nosso bem-estar, no nosso aprimoramento espiritual. Se hoje já reconhecemos aqui o Cristo Jesus como modelo e guia para seguir, o GPS espiritual, está na dúvida, pega o Evangelho. Ah, mas é difícil, Nelson. Eu sei que é difícil, mas é possível. Vamos entender aqui essa dinâmica que o que vai mudar? Quando é que vai mudar? Ah, quando eu pagar as minhas dívidas, sabe? Muita gente, ah, quando eu pagar as minhas dívidas, vai. Não é questão de pagar a dívida, porque muita gente vive nessa torcendo para acabar logo a encarnação, acreditando que depois vai ser o livramento, aí lá no plano espiritual tudo vai mudar. Será que vai mudar alguma coisa? A gente só muda de plano material e plano espiritual. Portanto, a felicidade que nós podemos adquirir hoje é aquela que nós levamos, plano que for, físico ou espiritual. Não é sobre o plano que vai fazer diferença no nosso espírito que somos. Por isso que falar sobre felicidade é conquista do espírito, da alma. A alma é o espírito encarnado hoje. Acabou o corpo, voltamos à esfera puramente do espírito. É questão de nomenclatura, alma ou espírito. Entenda, não é sobre o plano físico ou espiritual, mas sobre nós. Podemos ser, comparando aqui, não é porque eu vou ser feliz no Brasil ou na China. Claro que tem influência, óbvio que tem influência. Sim, num mundo como esse, de provas e expiações, de violência, de barbárie, de negatividade, claro que faz diferença. Claro que influencia, óbvio. Mas entendamos que não estamos aqui por acaso, ninguém caiu da boca da cegonha. Isso faz parte de você também, tá? Do momento, do meio que você precisa.
do meio que o Nelson precisa também. Tirando os espíritos missionários aqui, que são raríssimos, o resto não está aqui vivenciando toda essa confusão à toa. É através dessa confusão que muitas vezes a gente rejeita que podemos e devemos, para quem quer, crescer. Porque o fato de rejeitar e querer se isolar do mundo, do tipo, eu não pertenço a esse mundo, olha só, pertence, tá? Pertence. Deus não errou. Não caiu na boca da cegonha, não caiu na boca da cegonha. Cuidado, então, e entenda, voltando aqui ao raciocínio de tristeza, muitas vezes a questão que se chama fixação mental. Por que fixação mental? Porque quando a gente enxerga algo triste e sobrevaloriza, supervaloriza aquilo, e é fácil cair nessa, fácil, fácil, fácil. A vida não está fácil, mas se transforma numa desgraça, com muita facilidade. É a história da lente. O que a gente enxerga, o positivo ou o negativo? O que você dá valor na tua caminhada amanhã, quando você for para o trabalho, você vai ver muita coisa feia, muita coisa triste, eu tenho certeza, mas vai ver muita coisa bonita também, muita beleza ao seu entorno. E aí? E aí que você vai ficar com o teu filtro e carregar aquela impressão que você quiser. Muitas vezes já está no automatismo, porque a minha vida é uma desgraça, é tudo horrível, isso aqui é péssimo. Claro, vai ficar tudo ruim. Você sai com a lente aqui do óculos negativa, a lente escura, você só vai ver escuridão, só coisa ruim, só desgraça, só coisa feia. Atenção, a alegria e a felicidade não estão tão longe, não estão tão longe. Talvez o seu foco esteja errado, tá ok? Vamos para Jesus? Vamos para Jesus, que agora não adianta a gente falar nada, 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 refletir sem a base, o pilar, o norte, o guia. Jesus, a alegria de Jesus. Olha que interessante. Vou fazer uma reflexão aqui com Jesus. Tudo, ou 90% que nós atribuímos como felicidade hoje, Jesus nos mostra uma direção contrária na sua vivência aqui encarnado, através, sabe de quê? Da simplicidade que a gente atribui hoje. Jesus vivenciou naquele momento lá atrás, não tinha nada disso que hoje nós acreditamos ser extremamente necessários para a nossa vida, para conquistar essa tal felicidade. Vamos olhar um pouco pela história e perceber que o Mestre Jesus não tinha nem uma pedra para encostar a cabeça e dormir de noite, como travesseiro. E será que Jesus era infeliz? Não tinha nem a refeição do dia seguinte garantida na caminhada dele, na peregrinação, entre as populações, entre os povos, ensinando e mostrando a sua doutrina, o Deus de amor, não só realizando curas, mas principalmente mostrando aqui na prática, através da simplicidade. Quantos de nós nos perdemos com esse deslumbre todo material, com esses atributos e falamos assim: eu não sou feliz porque eu não tenho isso, ou porque eu não tenho aquilo. Vamos pegar Jesus como exemplo e perceber que nada disso é necessário, necessário. Porque se fosse, será que ele não iria nos mostrar também? Ou não? Fica o questionamento. E a alegria com Jesus, aí é a proposta que ele nos faz. A alegria com Jesus é o seguinte, é o grande desafio para todos nós, é amar. Como é que ama, Nelson? Servindo. Amar e servir é a alegria que Jesus nos ensina. É a felicidade. Qual é a felicidade que o Mestre Jesus nos apresenta? É imediata, é para hoje, não é para amanhã, para depois, para a próxima encarnação, não.
Reveja o teu sistema de crenças e valores e tome atitude em direção ao próximo, amando. Simples assim, ponto final. A conquista da alegria não com o ego aqui para mim, isso eu quero, pá, tá, as facilidades, o meu bel prazer, o me agradar, mas a felicidade indo de dentro para fora, amando o próximo, servindo o próximo. Eita, coisa difícil ainda, hein, Nelson? Meu Deus do céu! Olha só, tá difícil, tá ruim para você, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Eu tô ruim, eu tô brincando, tá, gente? Mas é um desafio, o desafio. Esse é o caminho que o Mestre Jesus nos apresenta. E atenção, é um caminho possível. Ah, Nelson, mas eu estou muito distante disso. Não é o meu momento ainda. É o teu momento quando você quiser. Faça pequenos movimentos. Aprenda. Ninguém sai andando de uma hora para outra. É na pequena caminhada. Eu levantar, vai balançar, vai cair como uma criança. Sabe, quanto tempo a criança, às vezes as crianças demoram muito para andar, outras mais ou menos, mas no começo é sempre aquele balanço, balanço, né? Mas tem que levantar e caminhar nessa direção, servindo, amando o próximo. Essa é a proposta da vivência da alegria diária que Jesus nos convida. E isso é possível. Como? Serve ao próximo, ame. Como é que se ama, Nelson? Seja caridoso, exemplificação do amor. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Pratica com dificuldade, com resistência, mas é possível, tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui, já passamos bastante do horário. Espero ter aberto a cabeça para refletir. Não precisa concordar com tudo, mas se pensou em alguma coisa, já o papel já valeu, tá? Eu vou vamos fazer aqui? Vamos ver aqui os comentários agora. Se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade. Se eu expliquei uma coisa e não entendeu, posso tentar explicar de novo, tá? Eu tentei aprofundar um pouquinho para a gente chegar numa direção diferente sobre esse aspecto de alegria e tristeza. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários que eu pulei, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, que tem bastante comentário. A Ilza Rabelo nos dá boa noite a todos. Boa noite, Ilza. O Ricardo Jambarovski, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, nos dá boa noite. O Kleber Santana também nos dá boa noite. Seja bem-vindo, Kleber, boa noite. A Sandra Inês nos dá boa noite. A Esser nos diz: No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O mestre falou. Muito bom, Esser, é exatamente isso. Tenhamos bom ânimo para vivenciar os desafios, as alegrias e principalmente as tristezas de nossas vidas. A Leninha nos diz que foi Chico. Ah, obrigado, Leninha. Está dizendo que foi Chico a daquela história do prato sujo, ter que agradecer que teve o que comer. Muito bom, Leninha, obrigado. Então foi o Chico mesmo. A Ilza Godinho nos dá boa noite lá de Blumenau. A Luísa Maciel compartilha conosco que é muito feliz. Que bom, Luísa, que bom que você é muito feliz. A Maria Mouta nos dá boa noite. A Leila Maria Gerez nos dá boa noite também. A Andréa Costa nos diz alegria diferente de felicidade. Perfeito. E ela nos diz também que é muito feliz, mas às vezes não posso, mas às vezes posso não estar passando por momentos alegres. Exatamente. Alegria se apresenta no conjunto, perdão, felicidade se apresenta no conjunto, alegria e tristeza. Olha como é que é confuso, às vezes a gente faz confusão, né? Está no automático. Perfeito, André. A Esser nos compartilha conosco aqui. Posso estar triste por um momento, por algum motivo, geralmente de apego ou de piedade, mesmo sendo uma pessoa feliz. Ao contrário, é o mesmo. Pode-se ser profundamente infeliz e ter algo alegre. Muito bom, Esser. Gostei, gostei. É por aí mesmo. Compartilhe consigo também esse raciocínio. Ana Maria nos dá boa noite a todos. A Maria Braga
Canaã, é lá do Rio de Janeiro. Que bom, Marisa, está aqui conosco. O Marcos nos diz o seguinte: felicidade para mim é vivenciar uma vida simples do necessário, com alegria de ser útil. Importante isso que o Marcos nos diz. Ser útil, a grande definição. Ser útil é a definição do amor ao próximo, a exemplificação da caridade. E essa simplicidade a gente pode buscar através de Jesus. E atenção, pessoal, isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não, tá? Ser simples é uma conduta, é uma postura, é uma busca de vida, independente de quem tem ou que não tem recursos financeiros. A Neuza Ribeiro nos dá boa noite. A Margarete bate palma e faz uma oração. Que bom, Margarete. A Esser nos diz trilegal, fazer terapia com espiritualidade. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse é. E nos diz gratidão. Concordei. Sempre alerta nas direções aos caminhos do Mestre. Gratidão, irmã Joana. Gratidão, irmã Joana de Ângeles. É ela que nos traz a psicologia do Mestre Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Jesus, o maior psicólogo de todos, que nos ajuda nesses desafios, nas nossas tristezas e alegrias e no gerenciamento delas. Principalmente o gerenciamento, é entender, pessoal, o que nós temos controle, ok? Tem muita coisa que a gente não tem controle, mas tem muita coisa que temos sim. Então, atenção ao gerenciamento. O gerenciamento está na nossa mão. Muitas vezes, os dissabores da vida acontecem, as dores, as tristezas. Mas a pergunta é: como nós acolhemos, interpretamos e gerenciamos isso? Ao nosso favor ou contra nós? Esse é o grande desafio, tá bom? Acho que não tem mais comentários. Vou encerrando por aqui. Quero agradecer a todos. Estou vendo que teve bastante gente conosco aqui nessa noite de hoje. Se gostou, mais uma vez eu vou repetir, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha legal, que você gostou. Não só a palestra do Nelson, qualquer conteúdo espírita, ok? Para a inteligência artificial multiplicar, entregar para mais pessoas. Compartilha isso, dá o coraçãozinho, faz o comentário, aquele kit todo, para multiplicar ainda mais o conhecimento, tá ok? Mais uma vez faço aqui a propaganda do meu canal, do YouTube, nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. Tem lá bastante conteúdo também sobre doutrina, muitas reflexões e muitas palestras. Pessoal, mais uma vez, obrigado a quem esteve comigo até agora. Fico feliz de ver tanta gente aqui me aturando. E até mês que vem, aqui no SEAP, os nossos amigos de Ouro Fino, Minas Gerais. Vou fazer a oração agora, tá bom? Quem quiser ficar comigo, convido a fecharem os olhos e assim agradecemos ao Mestre Jesus por tanto amor, por estar sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho, a direção e permanecendo com esse eterno convite, esse convite a caminhar contigo, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do SEAP, que permitem esse ambiente aqui, essa plataforma online, onde estamos conectados com todo o Brasil e mundo, multiplicando conhecimento, multiplicando amor e buscando aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. E dessa forma, pedimos autorização assim para dar encerrado a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Está aqui a Andréa Costa nos dizendo muito obrigado. Boa noite a todos. A Ezer dizendo as noites de domingo agora são mais abençoadas. Que bom, Ezer. Estou aqui uma vez por mês, último domingo de cada mês estou aqui, mas todo domingo às 8 da noite tem palestra aqui no SEAP, tá? No Facebook do SEAP está sendo transmitido. Vai lá. Todo domingo às 20 horas tem palestra no SEAP. A Neuza nos diz amém, graças a Deus. E a Cristiane nos diz que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.